Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Falou agora na introdução de portagens como um exemplo de alteração do contrato, uma alteração unilateral por parte do Estado, que, dadas as circunstâncias em que os processos de renegociação estão desenhadas, pode criar-se aqui uma nova oportunidade para o concessionário e, inclusivamente, trazer novos encargos para o Estado. O Tribunal de Contas, no tal relatório de auditoria, aponta a crítica de não ter sido sequer feito o estudo da análise de custo-benefício da introdução de portagens. O que é ligeiramente irónico nós verificarmos que, em face destas circunstâncias e com estes novos encargos que resultam para o Estado da introdução de uma medida supostamente em nome do princípio do utilizador-pagador, libertando o contribuinte de alguns encargos, estejamos, portanto, a criar uma situação em que se penaliza gravemente as populações e as economias locais, regionais, em nome de um ganho para o Estado que, na verdade, acaba por não aparecer. Acha que isto é possível, tendo em conta, é possível que isto tenha acontecido e é compreensível que isto tenha acontecido à luz do modelo de contratação de que falamos? E a propósito de comparador público, aplicando-se esta ideia da satisfação de necessidades sociais e económicas pela criação de infraestruturas, e nós temos encaminhado muito para a rodovia, mas há um conjunto de infraestruturas que pode ser considerado. O que eu lhe pergunto é, quando há pouco falava, e muito bem, na situação concreta de, no Eurostat, se ter optado por não considerar os encargos e as despesas com PPPs como sendo despesa pública e dívida pública, quando nós temos, por um lado, critérios de convergência nominal a limitar estatisticamente déficit e dívida, no quadro da União Europeia, para Portugal, nomeadamente. Ao mesmo tempo, dá-se esta escapatória de dizer, mas PPPs não conta para esse campeonato, para esse limite de dívida e do déficit, portanto PPPs não faz mal. E ao mesmo tempo dizendo que há não sei quantos milhões de fundos comunitários para investir em infraestruturas, o que eu gostava de lhe perguntar é se isto não é uma espécie de comparador público garantido fornecido por Bruxelas que nos leva sempre à conclusão de que sem PPPs não há obra. Eu gostava que nos pudesse dar uma opinião sobre isto. Respondendo à sua questão sobre se estas regras de tratamento contabilístico favorecem ou não a utilização de PPPs, corrijam se eu estou errado. Acrescidas aos critérios de limitação formal de déficit e dívida, juntamente com os financiamentos comunitários para infraestruturas. Estes três fatores conjugados, se não fazem aqui uma espécie de comparador público garantido de que a PPP é sempre não a melhor solução, mas a única. Favorecem a adoção do modelo de PPP. Isso parece-me óbvio. Porque a partir do momento em que se limita aquilo que é despesa pública direta e temos um modelo que não é contabilizado nessa despesa pública direta, e erradamente, digo eu sublinho este erradamente, isto parece-me favorecer naturalmente a adoção de parcerias público-privadas. Aliás, esse risco é um risco, é um fenómeno que está muito estudado por muitos académicos financeiros, alguns cá em Portugal, e que tem a ver com a utilização daquilo que é um modelo de contratação como instrumento político orçamental. Portanto, isso é uma subversão do princípio. Muito obrigado. Se nós tivermos em conta que, por sua vez, os instrumentos de política orçamental são instrumentos de política económica, também podemos verificar que há uma orientação política e de política económica no contexto da União Europeia e desta Europa que temos tido, no sentido de propiciar, como acabou de dizer, parece-me mais ou menos óbvio, um determinado modelo de contratação e um determinado modelo de negócio. O que eu gostava de lhe perguntar, e há pouco falou num aspecto muito importante e que tem sido pouco falado, que é, não há PMEs, não há micro, pequenas e médias empresas a participar e a concorrer neste tipo de negócios. Aparecem, como falou há pouco, agentes de mercado global. E o que eu gostava de lhe perguntar é se existe, que tenha conhecimento ou que tenha feito, uma análise sobre os efeitos deste modelo de negócio e destas opções relativamente à política de contratação no universo deste setor em termos económicos. Ou seja, se o cenário tendencialmente
não concorrencial em que estas negociações decorrem, tem ou não tido resultados, por outra, impactos no setor da construção e obras públicas, a nível nacional, naturalmente, e não só. Se há um abafar ainda maior da concorrência e um acentuar da mortalidade das PMEs deste setor em resultado desta política. Não sei se me faço entender. Qual é o impacto no setor que tem observado ao longo destas 2 décadas, grosso modo? Eu acho que percebi a sua questão. Eu não tenho conhecimento de nenhum estudo eu não fiz, não tenho conhecimento de nenhum estudo que tenha sido feito nesse sentido. Eu, como observador, o que me parece é que o efeito é um efeito que se verifica no setor, é um efeito de consolidação no setor da construção. Isso parece-me inevitável que, ao criar concursos, ao desenvolver projetos, e as PPP são concursos que, contemplando todas as fases do ciclo de vida da infraestrutura, são concursos maiores do que aquilo que era o seu equivalente em empreitada tradicional, naturalmente que favorece a participação de grupos maiores e, portanto, e tem-se verificado nos últimos anos, isso não é só em Portugal, mas é em toda a Europa, uma consolidação no setor da construção. Muito obrigado. Então poderemos falar de um processo de concentração e monopolização e eventualmente uma forte financeirização destes setores e se temos ou não um aprofundamento de relações de dependência económica da generalidade das empresas do setor em relação a grupos, e nomeadamente grupos financeiros nesta área, em termos até internacionais dos tais oligopólios de que se falava há pouco. Muito ao Sr. Presidente e aos seus deputados. E começo já por uma explicação, é impossível para mim ficar até ao final mesmo desta ronda, por causa de uma iniciativa onde vou participar no meu distrito, que já deve estar a começar daqui a pouco, tenho que chegar até lá entretanto, mas há uma última questão que eu penso que é transversal a estas suas intervenções, que foram muito importantes pela clareza com que trouxe essa reflexão, que quero agradecer, mas há aqui um aspecto que aqui além suscitou este elemento sobre o próprio conceito de parceria público-privada e o conceito de concessão clássica. E eu gostava que houvesse alguns momentos que pudéssemos tocar nesse ponto, porque embora haja por vezes uma ideia de que é tudo a mesma coisa, a parceria público-privada que passa por um pagamento diferido no tempo ou espaçado ao concessionário privado por parte do Estado, e a maior parte das ditas PPPs rodoviárias, as ex-SCUT, etc., são o exemplo clássico disso. O caso Fertagos também será. E é curioso notar que a última renegociação ocorre num contexto de não tanto renegociação, mas sim negociação da prorrogação do prazo. E até já fora do prazo legal, como na altura foi identificado. E talvez seja por isso, se juntarmos uma promessa de terceira travessia e de eventual exploração daí, que as coisas tenham sido tão interessantes depois no resultado final. Mas isto só para dizer que estes são os exemplos clássicos de PPPs, tal como têm sido abordados. E depois focou o exemplo das concessões clássicas, digamos assim, as parcerias nos casos norte-americanos e o caso da concessão Brisa, a concessão original Brisa, que é substancialmente diferente, até porque depois no setor portuário e noutros voltamos ao sistema dos contratos de concessão, em que, como foi dizendo ao longo desta tarde e desta noite, o risco supostamente está do lado do parceiro privado. Eu gostava de lhe perguntar se, do ponto de vista técnico e teórico, se deve enquadrar no mesmo plano e no mesmo âmbito de modelo de negócio, como sendo, entre aspas, da mesma família, o modelo clássico de concessão a privados e este tipo de PPPs, com esta nuance que eu gostava de acrescentar, é que se há um modelo de concessão a privado em que o privado tem interesse, é porque há de facto aí uma vantagem económica.
a concessão de um aeroporto de Lisboa seria, de certeza, muito interessante para o privado, razão pela qual o Estado, se calhar, tem tanto interesse em mantê-la no lado público pelas receitas que continuará a ter. E eu gostava que pudesse comentar um pouco esta questão. Muito obrigado.